Cara, eu acho duro defender que o Brasil ainda é o país do futebol. Já começou me dando a invertida. Não, tá certo, tem razão. O Brasil se torna o país do futebol no século passado, naquela era tão distante assim. Por que o Brasil era o país do futebol? Bastava ter jogador brasileiro em time ou na seleção e aquilo era suficiente. Então qualquer time brasileiro que excursionasse pela Europa, time grande, conseguiria jogar e derrotar as principais equipes do futebol europeu. Seleção não preciso nem falar, né? A gente teve o maior jogador de todos os tempos, ganhamos 58, 62, 70, e aí o Brasil ganha em 94, ganha em 2002, mas no século passado a gente era muito bom de bola, a gente tinha um jeito de jogar que só a gente fazia. Recentemente, esse menino, ele tá polêmico. Ele não tá guardando a língua na boca, minha gente. Ele falou que o Brasil não é mais o país do futebol. E agora quem é? Espanha? França? Essa coroa sair da nossa cabeça significa o quê? A gente vai se apegar em outro esporte? Qual esporte você vai se apegar? Nataçãozinha, né? Com certeza. Boa natação. A natação, moleque. Nos 2000 pra cá, a maré muda. A maré muda, assim, né? Já, assim, a gente já ficou 24 anos sem ganhar, de 70 a 94, mas nesse século eu acho que escancarou que a gente deixou de ser o país do futebol. Primeiro porque esse jogador que só a gente tinha, hoje todo mundo tem. Com a globalização, a Espanha tem pontas hoje tão bons ou até melhores que os nossos, né? Então, assim, a gente deixou de ter aquele jogador único que só o Brasil tem. Hoje todo mundo tem esse tipo de jogador. E assim, país do futebol é um país onde todo mundo Danilo. joga. Oi? É Danilo, enfim. Danilo? Tô brincando. Não, Gostei do nome. Danilo? Fechou uma porta na cara dele, assim, né? ó, país do futebol Uma joia na base. onde todo mundo joga, certo? Onde todo mundo joga. Então, assim, homens e mulheres. A Espanha, hoje, ela está dominante no masculino e no feminino, no futebol de clubes e seleção. Então, assim, a Espanha acaba de, no futebol masculino, ganhar a Eurocopa. São também atuais campeões da Nations. O Real Madrid, no masculino, é o atual campeão europeu e o maior clube do mundo. No feminino, o Barcelona é bicampeão europeu. A Espanha é campeã do mundo no feminino. E as duas últimas jogadoras eleitas melhores do mundo são espanholas. O Brasil, no masculino, nem para a Olimpíada vai. Isso nem me fala o negócio. A gente não disputa uma semifinal desde o 7-1. No feminino, a gente teve a pior campanha da história na última Copa do Mundo. Caímos na primeira fase porque não conseguimos derrotar a Jamaica. E no futebol de clubes, a gente não é dominante há muito tempo. Então, assim, por que a gente ainda é país do futebol se a gente não é dominante nem no masculino nem no feminino? E a Espanha o é. Né? A França virou uma grande potência também nesse século, jogou 3 finais de Copa nesse século. Nem na América do Sul a gente domina mais. A Argentina hoje é a seleção campeã do mundo e da América. Então, eu acho que assim, é encarar a realidade. A gente deixou de ser o país do futebol, infelizmente. Você me convenceu legal. Foi chato até, porque eu não queria acreditar. Agora, você já deu o porquê que não é. Agora, por que você acha que acabou isso? É falta de investimento? A técnica, a técnica mesmo foi avançando muito em outros países. No Brasil foi ficando... Vamos deixar para o talento aqui que resolve? A que se deve essa tristeza? Eu acho que isso é um fenômeno explicado pela globalização mesmo, assim. Porque, assim, com o futebol de clubes, esquece, aí é a grana. A gente não tem como competir. Assim como os outros times da América do Sul não competem com a gente, né? A gente está dominando a Libertadores, claro. A gente tem muito mais dinheiro que os demais países aqui do continente. Em termos mundiais, futebol hoje de clubes está na Europa, esquece, isso não vai mudar. O dinheiro que eles têm, a gente não vai conseguir competir, não tem como. Os times europeus são seleções mundiais. E os nossos jogadores são formados hoje para serem vendidos, né? Então, assim, a gente forma jogador hoje... Nem forma, né? Oi? Nem forma, com a gente forma e eles vão se desenvolver na Europa. São comprados com... É que você só pode jogar na Europa quando você for maior de idade, mas eles são comprados com 15, 16 anos, fazem 18, que é o caso do Endrick, vão para o Real Madrid, caso do Vinícius Júnior e tal. A gente ainda forma bons jogadores, mas com a globalização, todo mundo forma bom jogador. Marrocos, por exemplo, que foi a surpresa da última Copa. Dos 26 jogadores de Marrocos, 23 jogavam na Europa. Então, como está todo mundo junto e misturado, jogando na elite, o futebol se equilibrou. E a gente não tem mais as melhores gerações. A gente era bom porque a gente tinha destacadamente as melhores gerações no século passado.
Então, assim, 58, 62, 70 não tinha para ninguém. E é muito raro a seleção de melhores jogadores perder uma Copa. Acontece, 82 a gente perdeu, 2006 a gente perdeu, mas é raro. Normalmente, Copa do Mundo é vencida pela seleção que tem os melhores jogadores. E a gente não tem. A gente está num bolo ali, uma das 5, 7, 8 melhores gerações do mundo. Mas o nosso talento não é mais suficiente para chegar numa Copa e falar Brasil é favorito. Não é. Você precisa de outras coisas agora para equilibrar essa roda. Ter uma boa organização da nossa confederação, que não existe. Ter técnicos que possam fazer a diferença. E o treinador brasileiro mostrou um limite, até onde ele consegue, nesse nível. O treinador brasileiro é muito bom para várias coisas, mas nesse nível de competição, de futebol mata-mata, de nível internacional, a gente mostrou que tem um limite, que foi o limite do Tite, de quartas de final das 2 últimas Copas. O Brasil tem chance de ganhar a próxima Copa? Tem, mas assim, dizer que a gente é favorito, que a gente vai chegar lá e arrasar, estamos longe, longe disso. Francisco, o que significa essa sensação de decadência no futebol para a nossa sociedade? Assim, ou é um reflexo da nossa sociedade? Então, eu penso muito parecido com o André. Eu queria incluir um fator, aí depois você comenta se você concorda ou não, que me parece que tem a ver com o que o Edu perguntou, assim. Acho que a diferença entre 94 e outros momentos em que o Brasil chegou à Copa do Mundo desacreditado e foi campeão, é que o futebol mudou. O futebol do século XX até o final da primeira década do século XXI era um futebol, aqui vai a minha tese, que não é uma tese tão singular assim, muita gente acho que pensa, que era um futebol em que havia a prevalência do drible, do improviso, da técnica individual sobre a dimensão tática. Esse foi o tipo de jogo, a forma do jogo em que o Brasil dominou. Isso tem a ver com características socioculturais do Brasil. O Brasil é bom de improviso, de soluções, de adaptação. Do jeitinho brasileiro? Do jeitinho. Tudo isso tem a ver com por isso. Então, aí o que acontecia? A gente tinha, como o André falou diversas vezes, os melhores jogadores do mundo, muitas vezes desarranjados por falta de organização tática da Confederação de Futebol, etc. e tal. Só que aquilo estava sempre à beira de um clique, de um encaixe que, se acontecesse, nós ganharíamos uma Copa. O cara que pega uma bola, sai driblando 4 e faz um gol. Isso, porque se você tem, sei lá, 2002, o ataque do Brasil era simplesmente o Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno. Faz um gol também, assim, faz 3, né? Gaúcho, Fenômeno e Rivaldo. Então é um troço absurdo. O que aconteceu? No final dos anos da primeira década do século XXI, houve uma grande mudança, uma grande reconfiguração do jogo. Houve uma nova forma de jogar futebol baseada nos princípios de ocupação intensa do espaço. Posse de bola. Posse de bola, jogo apoiado, uma intensidade do jogo muito forte, então perde, pressiona, uma série de princípios do futebol. Pepe Guardiola é o nome mais importante dessa grande reconfiguração do futebol. E o grande sentido dessa reconfiguração é que a tática passa a prevalecer sobre o drible, o improviso, a capacidade individual. Nesse momento, o Brasil passa a perder o bonde da história. Acho que o Brasil começa a se descolar do maior futebol. Ora, onde é que se deu essa mudança? Na Espanha. Os dois maiores países dessa mudança, a meu ver, são a Espanha e a Alemanha. Ganharam Copas ali muito próximas, né? E a França, que é uma outra grande, talvez a terceira, acho que hoje as maiores potências seriam Espanha, concordo com você, por tudo que você falou, Alemanha. França tem uma geração extraordinária porque passou a ser um país mais mestiço no futebol. Você vê que a imensa maioria dos grandes jogadores franceses são africanos, cara. Você fala o nome do jogador, Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Kanté, quase todo mundo, Pamecano, quase todo mundo negro e de ex-colônias. Zidane já era argelino, né? Filho de argelino. Então, acho que o Brasil perdeu o bonde da história aí quando o futebol, a forma do jogo se transformou. E aí, para terminar, João, que a sua pergunta tinha a ver, né? Em que isso reflete questões brasileiras.
o Brasil tem uma grande dificuldade de resolver problemas. Então, o Brasil foi hegemônico no futebol quando a forma do jogo do futebol coincidia com características socioculturais do Brasil. No momento em que isso mudou e que passaria a exigir do Brasil trabalho, aí acabou. A gente não tem Confederação Brasileira de Futebol, a gente tem um VAR, que é uma piada. Quem vê jogo de futebol no Brasil, aquilo é uma piada, velho. Aquilo é pior que o olho nu, que traça aquelas linhas patéticas. Você vê o futebol europeu, você não tem do software, João. Pode ter uma unha de diferença, que você não tem dúvida. Então a gente não consegue resolver problema. Então a gente ficou atrasado. Onde influencia na emoção do brasileiro? Diminui a paixão pelo futebol a partir do momento que se dá conta disso? Ou não diminui a paixão, isso aumenta? Então eu vou, e adicionando a sua pergunta, a gente estava falando outro dia aqui, a torcida do Brasil é muito cínica em relação ao time brasileiro, à seleção brasileira, né? A gente estava falando 2002, 2006, não, 2006 ganhou. 2002 ganhou. Perdeu. Era pra ganhar em 2006. Não, 2002 ganhou e 2006 perdeu. 2006 eu lembro de não, mas esse time aí também é fraco, não tem amor a cara. Sempre. Não tem uma coisa da torcida brasileira, então a pergunta do Russo afeta o amor, mas teve amor? A torcida brasileira não é meio cínica a vida inteira, historicamente, a seleção brasileira? Eu acho que o brasileiro, o esporte favorito do brasileiro é ganhar. Exatamente. O brasileiro, quando o Senna, o Piquet disputavam Fórmula 1, Fórmula 1 era paixão nacional. O brasileiro não é apaixonado por Fórmula 1. Fórmula 1 some de cena. Quando o Guga brasileiro acompanha tênis. Guga sai, brasileiro... Anderson herói, Silva. né? Anderson Silva. Então, assim, o brasileiro, o esporte preferido do brasileiro é ganhar. O argentino, ele é apaixonado por futebol. Então, assim, o time dele está na 3ª divisão, ele lota estádio, ele vai pra rua. A gente tem muito essa pegada de, assim... Por isso que o futebol é tão popular e pode ser que, com o tempo, o futebol virando café com leite, que a gente não ainda é café com leite, mas pode ser que, com o tempo... A gente tem essa queda de... Hoje... Talvez uma desgraça futebolística, assim, uma Copa mais uma, depois do 7-1. Não, mas eu acho que é a construção Ficar do fora de momento. uma Copa. Hoje, ficar fora de uma Copa, assim como... Isso não vai acontecer, porque agora a Copa vai ter 48 seleções, então vai todo mundo. O Brasil hoje é o 6º colocado nas eliminatórias, um vexame. De 10 do grupo. De 12, a gente está na frente da Bolívia, 10 do Peru, grupo. do Paraguai e do Chile, isso, de 10. A gente é o 6º, mas não vai acontecer, cara. Em 6º a gente vai ficar, entendeu? É impossível ir para uma Copa. Mas você, de repente, criaria um caráter. Mas a gente tem... faz tempo que a gente não chega numa semifinal, cara, desde o 7-1. E eu concordo muito com a sua tese, E acrescento uma coisa, assim, um dos destaques do Pep Guardiola e dos principais técnicos do futebol europeu é que, assim, o clube europeu, ele tem noção de que eles são... multinacionais até de mídia, eles disputam a atenção mundial, né? A audiência mundial, competem com filme, competem com música, com leitura. Então, assim, para você atrair público pelo mundo, você tem que ter um jogo atraente, um jogo ofensivo. Então, por isso que o Pep Guardiola é tão desejado hoje. E o futebol de alto nível, ele é jogado para frente. O treinador brasileiro, não quero desmerecê-lo não, mas é que assim, ele é criado em outra cultura. O nosso mercado aqui... E antes ele tinha 20 clubes da Série A sempre, pagando salários muito bons, né? 800 mil, 900 mil por mês. Então, assim, ele ficava assim, sempre... Ele se preparou para trabalhar nesse cenário aqui, que é salvar time do rebaixamento, jogar por uma bola para não correr muito risco, não perder o emprego. A gente não tem mais no Brasil uma cultura do espetáculo. Ao contrário do futebol europeu de clubes, que pensa, peraí, eu tenho que atrair a audiência mundial. O meu jogo vai ser bonito, vai ser para frente, vai ser ofensivo. No Brasil é a cultura da sobrevivência, de manter o emprego, ficar na Série A. Então os nossos treinadores atingiram esse limite. E eles não têm uma história como os argentinos, como aqui tem um mercado muito rico para eles, de buscar desafios lá fora, de viver, de ter essa vivência internacional que faz diferença no ambiente de Copa. Nossos treinadores são muito locais, são muito bons em responder a problemas locais. E isso também levou o Brasil nas últimas Copas a não ter treinadores, e o Tite para mim o melhor, era o melhor na época, mas ele não conseguiu dar respostas nesse cenário do futebol internacional. A gente teve esse gap também. Eu tenho a impressão de que o Brasil é o país do futebol em relação à paixão da torcida, que eu acho que é o que mais me interessa assim, pelo futebol, é essa emoção da torcida brasileira e o fato de serem só torcidas muito grandes, de pessoas muito apaixonadas, né? Quando você diz no time.
Você acha que o Brasil não é o país do futebol nem nesse lugar, da torcida mais apaixonada? Você acha que não é também? Ah, não. Os argentinos são muito mais apaixonados que a gente. Você tem uma ideia, assim, ó, o São Lourenço é um clube da Argentina, o time do Papa, né? O Papa levou um pedaço... O São Lourenço perdeu um estádio nos anos 70, confiscado pela ditadura da Argentina. Virou uma rede de supermercado lá. Ficaram indignados e se apegaram ao local. E aí, uma vez por mês, 30 mil torcedores do São Lourenço, dos anos 70 até agora, iam pra rua, em Buenos Aires, 30 mil, 40 mil, para cantar, sem jogo, cara. Sem jogo. Vou ver a Boedo, que é o bairro do estádio, que eles conseguiram, inclusive. O governo da Kirchner devolveu o terreno, eles dizem que vão fazer o estádio dele lá, que foi surrupiado pela ditadura. O Papa levou um pedaço da arquibancada do antigo estádio para o Vaticano, é uma prateleira de livros dele. O argentino tem uma relação, times pequenos da Argentina, Atlético Rafaela, você está em Buenos Aires, você vê uma multidão indo às ruas, os argentinos vai muito à rua, né? Você vê agora, eles ganharam a Copa América, uma multidão foi para a rua celebrar. O brasileiro não iria celebrar uma Copa América na rua. Então eu acho que esse título acho que a gente não tem. A gente tem uma relação leve, divertida, sacana com o futebol. Tem pesquisas que mostram que o clube pelo qual o brasileiro é mais apaixonado é nenhum. Não é o seu Flamengo. Nenhum. Então tem mais gente no Brasil que não tem time do que gente que tem time. É claro que a gente é um país com grandes audiências, com grande envolvimento, mas o russo é a maioria. Gente que diz não ter time é a maior torcida do Brasil.